Olá, professoras e professores que estão participando da Maratona Editora Positivo OBMEP de 2017. Sejam bem-vindos a esse nosso trabalho, que é um trabalho bem simples, onde nós, da Assessoria Pedagógica de Matemática, vamos apresentar algumas análises de questões que foram resolvidas pelos seus alunos, ora com equívoco, ora corretas, tentando dar ênfase àquilo que nós entendemos como importante, como intervenção aos seus alunos. Então, essa é a questão 1, ou seja, a questão da primeira semana do nível 1. Nós levantamos algumas necessidades de aprendizagem ainda apresentadas por alguns alunos. Lembrando só da questão, quanto a Daniela, que está economizando água, e isso tem que ser contabilizado por semana e tem uma tabelinha a ser lida. Essa tabela já indica para nós um nível de dificuldade não extrema, mas uma dificuldade dos alunos quanto à leitura de textos que tem mais de uma representação. São textos muito comuns nas questões de matemática. Aqui a representação em prosa, depois a representação tabular e volta em prosa para em seguida ser apresentado no comando, e isso gerou algumas dificuldades quanto à leitura. Outra dificuldade bastante importante é quanto à medida de tempo e proporcionalidade vinculada a uma linha dessa coluna que tem uma relação direta com variações de medidas de tempo. E a última questão levantada é sobre redução e economia, que são termos que são apresentados no texto e que geraram algumas confusões por parte dos alunos. Vamos lá. Essas dificuldades quanto à leitura, elas exigem algumas intervenções de nós professores. Uma delas é a leitura nas entrelinhas. Ler nas linhas, dar significado para os objetos matemáticos específicos em uma única parte do texto e não entender o texto como um todo, gera algumas dificuldades para os alunos, mas são bastante pequenas. O que nós notamos é que quando há uma necessidade da leitura entre linhas, relacionando os diversos termos e contextos e conceitos relacionados no texto da questão como um todo, os alunos apresentam algumas dificuldades. Portanto, nós temos que trabalhar com essa leitura entre linhas, entendendo o texto como um todo, colocando em jogo alguns elementos mais elaborados que os alunos têm que perceber quanto às questões matemáticas. Embora seja uma questão bastante superficial na minha fala, a intervenção é feita com várias leituras com diversos tipos de texto. Outro elemento importante é a relação parte-todo, e essa relação parte-todo vinculada à multiplicação que exige a proporcionalidade. Aí um termo bastante interessante é a questão dos 15 minutos, 15 minutos do banho tomado, porque quando se faz uma redução desse tempo, se apresenta o tempo em 5 minutos, ou seja, se pegar o todo 15 minutos, o aluno tem que fazer a relação 5 minutos, o que é os 5 minutos em relação aos 15 minutos, que então é 1/3 do todo, então a redução foi de 2/3 e não de 1/3 apenas. E isso é relacionado com a necessidade da multiplicação por 7 lá no final, porque este é um gasto, uma economia diária, gerou algumas confusões nas resoluções dos alunos. E o último elemento aqui proposto de intervenção é a necessidade da leitura da tabela, dando ênfase nessa coluna atividade, porque a coluna atividade ela define a ação, lavar roupas, tomar banho e lavar o carro com mangueira, por exemplo, mas no caso da segunda linha, quando eu falo do banho, há um elemento quantitativo que são 15 minutos e que realmente gerou uma dificuldade, e os alunos muitas vezes ignoraram ou deram importância extrema para esta informação, esquecendo-se ou não fazendo relação com os demais elementos do texto. E um exemplo para vocês que pode ter acontecido com alguns dos seus alunos é este, em que o aluno consegue até fazer uma separação, o que é gasto por semana, qual é a redução. A redução aqui é um elemento interessante, essa redução foi reduzido ou seja, eu estou falando aqui o resultado final, não é a redução quanto à economia. Daí aquela relação entre o termo economia dos termos economia e redução que nós havíamos falado lá no início. Pessoal,
aqui nós temos um erro na produção do aluno. Ele fez todos os cálculos corretos, não há erro com cálculo, mas na hora de calcular o banho, o aluno fica com 30 litros de economia, porque ele fez a conta de quantos litros são consumidos por minuto, multiplica por 5 minutos, que é o gasto, que é o novo gasto, ou seja, para quanto foi reduzido, e chega em 30 litros de gasto. Porém, esse gasto é diário, teria que se multiplicar por 7. Então já tem um equívoco que foi muito comum. Outro elemento importante é que quando o aluno coloca 90 litros, ele está calculando qual foi a economia, já que agora para lavar o carro gasta-se apenas 10 litros, mas na hora de fazer os cálculos o aluno faz a junção do todo, fazendo adições, sem considerar o gasto semanal e confundindo redução e economia. Vamos lá. Neste caso, o problema foi que, acumulando os dois equívocos, nós temos lá como resultado final a subtração do que era gasto anteriormente com o que é gasto atualmente para 1.210 litros, que eram uma das alternativas. E então já seria um elemento que causaria essa distração e o aluno não perceberia o que ele teria que fazer para chegar ao resultado correto, que era a letra B, 1.110 litros.